às 13 horas, com um número de anciães bastante grande. Se não me engano, passou de 200 irmãos, 223. Então, queridos irmãos, não vieram todos os mais velhos do Brasil, mas consideramos os mais antigos que aqui puderam chegar. Muitas vezes a pessoa tem desejo de vir, mas não tem condição, o trabalho, a saúde, as ocupações da vida, mas todos foram convidados, e os que puderam vir foi 223 anciãos dos mais antigos da obra de Deus, de quase todos os estados brasileiros. Louvado seja Deus que houve uma comunhão muito grande em todos, porque na reunião passada já havíamos falado alguma coisa sobre a retomada dos cultos, mas também achamos mais prudente aguardar mais um mês, que culminou nesta quinta-feira a decisão final. E louvado seja Deus em bom acordo, sem nenhuma contradição, todos em plena comunhão, uma harmonia muito grande, uma paz na reunião, só Deus para fazer chegar a este ponto e andar nesta grande benção. Queridos irmãos, então, os irmãos têm conhecimento que a pandemia e os cultos nossos parou no mês de março, se não me engano, 13 ou 15 de março. E dali para cá não tivemos mais culto. Tivemos culto pelo sistema online, que Deus está preparando, como este, 3 cultos por semana, a reunião de jovens e menores aos domingos de manhã às 10 horas, e reunião da mocidade também aos domingos às 14 horas. Foi suprida a irmandade pela palavra que o Senhor deu e pelos cultos que o Senhor preparou. Temos notícias muito alegres e muito boas, de milagre, de maravilha, e o povo congregando e o povo ligando. Não parem com esses cultos. E de fato, vamos continuar com alguma coisa. Mas virá aqui à frente agora o caro irmão Eliel, que ele tem uma circular que já está publicada no nosso portal da Congregação Cristã no Brasil, para todo mundo. Ainda agora há pouco, falando com o irmão lá de Redinha, em Anadias, em Portugal, no centro, ele falou: já recebi a circular que foi expedida esses dias, ele já recebeu e já estão inteirados. E esse sistema hoje de mandar essas mensagens e essas comunicações é uma benção muito grande. Acaba de passar aqui, já está lá. Então a comunicação ficou fácil, nada é difícil mais, tudo Deus tem abençoado. Irmão Eliel, ele explicará para os irmãos uma circular que está aqui, ó. Eu que pediria a toda a irmandade, tantos os presentes aqui neste salão, como os que estão longe daqui, em suas casas, em seus lares, nos seus trabalhos, em algum lugar diferente, ponha atenção, deixe um pouco o celular agora. Vamos ouvir essa mensagem que Deus preparou, essa circular que Deus preparou, que é de suma importância para a nossa irmandade. Se os irmãos porem bem atenção, vai ocorrer o quê? Não vai ter tanta pergunta como tem. Que tem alguns, desculpe, até na reunião aqui de quinta-feira, o que acabava de falar, o outro lá já perguntava. Irmão, ele dorme na hora que é para ouvir e depois vem pedir tudo de novo. Então, vamos ficar atentos. Põe um copo d'água aí perto e fica atento. Vamos lá. Pronto. Deus seja louvado. Amém. São Paulo, 24 de setembro de 2020, 18 horas. Circular número 70 de 2020. À Irmandade e ao Ministério. Retomada dos cultos presenciais, Brasil. Prezada Irmandade e Ministério,
A paz de Deus. Amém. Cumpre-nos informar a cara Irmandade que na reunião do Conselho dos Anciães mais antigos do Brasil, realizada na data de hoje, foi deliberado a retomada dos cultos presenciais, suspensos desde 15 de março último, em todos os estados do Brasil, em observação às determinações das autoridades sanitárias pela pandemia manifesta. Essa retomada deve obedecer aos critérios determinados pelo Conselho, conforme descritos a seguir. A realização dos cultos poderá ser em todas as cidades do país, observado o cumprimento de determinações legais impostas pelas autoridades, desde que autorizados. A administração a qual pertence a cidade deverá procurar as autoridades competentes para receber orientações, esclarecimentos e providenciar nossa comunicação da retomada dos cultos e cuidados com que o fazemos. A capacidade de presenciais permitida no recinto deverá ser observada quando da realização dos cultos. Essa capacidade baseia-se em percentual do número total de frequentadores autorizados. Deveremos cumprir as regras que determinam segurança, tais como evitar aglomerações e manter distanciamento social. A desocupação do recinto do culto pela Irmandade deverá ser imediatamente após o término do mesmo, e não deverá haver saudações, tanto antes como após o culto, quer com toques de mãos, abraços e ósculo santo. A partir de 11 de outubro, domingo, os cultos online serão somente aos domingos, às 14 horas, unicamente a partir do Brás, capital São Paulo. A partir de 13 de outubro, terça-feira, os cultos poderão ser realizados presencialmente em todas as casas de oração, sempre nos mesmos dias, em todo o país. Deverão ser realizados até 3 cultos por semana, obedecidos os dias de terças-feiras, quintas-feiras e sábados, preferencialmente às 20 horas. Casas de oração que constam no relatório com menor número de cultos na semana devem considerar a manutenção da mesma quantidade, porém ajustando para os dias acima indicados. Se a casa de oração tem um culto por semana, este deverá ser num dos dias acima definido. Reuniões de jovens e menores continuarão sendo realizadas no sistema online a partir do Brás, capital São Paulo, sempre aos domingos, às 10 horas. Deverão ser observados e cumpridos os seguintes cuidados: manter tapetes ou capachos higienizantes em todas as portas de entrada do salão de culto, com solução apropriada. Manter termômetro digital para medição de temperatura à distância de todos os frequentadores antes de adentrarem ao salão. Aplicar álcool em gel nas mãos de todos os frequentadores nas portas do salão. Somente poderão adentrar ao recinto se portarem máscara facial cobrindo nariz e boca, e estas não podem ser retiradas em qualquer hipótese, inclusive durante o cantar e tocar dos hinos. Os cultos devem ser realizados em tempo mínimo, reduzindo-se a sua ordem, sem liberdade para os testemunhos. Serão cantados e tocados 3 hinos, feita a oração e a palavra, oração de agradecimento e hino de encerramento.
A duração será de, no máximo, 60 minutos. Ainda que autorizado a realização dos cultos presenciais, continuamos em regime de exceção. Portanto, rogamos à Irmandade que frequente somente os cultos da comum congregação a qual pertencem. Só podem ser tocados os instrumentos que não são de sopro, devido à exigência do uso de máscara. A utilização do ar-condicionado nas casas de oração está sujeita à legislação pertinente, pois recomenda-se que haja renovação do ar a ser condicionado, bem como higienização constante dos filtros do equipamento. Quaisquer outros serviços permanecem suspensos, exceto batismos que, quando necessários, serão realizados a critério do ministério local. Rogamos à Irmandade que atentem para orientações publicadas somente em nosso site. Em qualquer tempo, diante de novos fatos surgidos, deliberações poderão ser tomadas por este Conselho. Outras informações, que se fizerem necessárias, serão apresentadas em nosso site. Vossos irmãos em Cristo, Conselho dos Anciães mais antigos do Brasil. Certo? Não. Deus seja louvado. Amém. Queridos irmãos, foi lido, bem esclarecido, mas irmãos, lembrem, nós estamos tendo 3 cultos por semana, quarta, sábado e domingo. A partir dia 11 é o último culto, dia 10, no sábado, é o último culto de sábado. E no domingo, dia 11, já teremos o primeiro culto às 14 horas. E depois o próximo culto será no outro domingo também às 14 horas. Fica mantido um culto por semana, a partir do dia 11. Todos os domingos às 14 horas. E todos os domingos às 10 horas, a reunião de jovens e menores. E de quando em quando, na preparação de Deus, teremos também a reunião para a mocidade. De maneira que a Irmandade estará suprida. A partir do dia 13 de outubro, inicia-se os cultos parciais. Não é total. Se numa congregação ela tem uma ocupação de 500 pessoas e a lei permite 30%, nós temos que tirar 2 partes e frequentar uma só. Em algum lugar, se houver uma enchente de irmandade para estar presente, o servo que ali atende deve explicar para a irmandade que deve diminuir um pouquinho a frequência para não ter uma superlotação, para nós mantermos os distanciamentos necessários de uma pessoa para outra. Outra coisa também, irmão, vamos ter nas portas das congregações esse negocinho de medir a pressão. Se alguém estiver sentindo, não está tão feliz com a sua saúde, irmão, não vá, não se ponha em risco, que esta coisa não é só o risco vosso ou nosso, é de quem nos aproxima de nós também, entenderam? Que mede a temperatura, o sensorzinho. Muito bem, então, irmão, outra coisa que também devemos dizer é sobre os instrumentos que irão funcionar nos cultos. Instrumento de assopro não é possível.
os pistões, os trombones, os baixos, tudo que é sopro. Não. Pode vir os instrumentos violino, viola e violoncelo, os que são de corda. Sanfona também. O sanfoneiro também está lembrado. De maneira que, e devemos, irmão, e se algum, às vezes não acha bom, irmão, por favor, aquiete-se, deixe a coisa andar. Se tiver alguma coisa que mudar, mudaremos. Não somos inflexíveis. O que precisar fazer de bem para a Irmandade, mas dentro do cumprimento da lei. É certo? Então, irmão, algum dizia o ensaio. Vamos ver, o ensaio por enquanto fica retido, não há ensaio. Mas no próximo mês, na quarta quinta-feira do mês que vem, que é dia 22, se não me engano, vamos ter outra reunião dessa. Alguma coisa que ficou para trás será olhada. E alguma informação também será trazida do comportamento da Irmandade. Porque eu tenho informação daqui de alguma nação, onde está funcionando o culto, que a Irmandade não retornou total. Lugar de 120 pessoas que tomou a Santa Ceia, está indo 30, 35. Entenderam, irmão? Não há uma frequência forte ainda. Parece que a Irmandade ia pegar naquela fúria. Não vai. Muitos ainda vão devagar. Então deixamos a Irmandade se arrumarem, a Irmandade se ajeitarem, aí sim, aí vamos ver como faz. Outra coisa que devemos informar a nossa querida Irmandade é que sobre a Santa Ceia deste ano, em alguns lugares, antes de março, já haviam realizados a Santa Ceia. Esses participaram. Agora, aqueles que iam ter a Santa Ceia para abril, maio, junho, setembro, parou. Então, agora vamos ter, a hora que chegarmos a uma medida da frequência da Irmandade nos cultos, aí daremos para ver como se faz a Santa Ceia, se é uma só naquela igreja ou se for necessário duas. Então, tudo vai ser arrumadinho, Irmandade. Não há pressa, a coisa está andando. O que temos que fazer é isto aqui: congregarmos sem expor a nossa saúde e sem comprometer a dos outros. Entendeu? O principal é olhar pelos outros. Que se algum não dá tanta valia, irmão, respeite os outros, por favor. Toda a Irmandade que deve frequentar ou estará frequentando os cultos, deve estar coberto com a máscara, a higienização da mão com álcool gel, também, irmão, na passagem da porta, aquela esterilização dos calçados, e assim por diante. Não teremos também, ao final do culto, o ósculo santo da despedida. Não é possível, que é um contato muito próximo, aonde estão os pontos frágeis para acontecer: nariz, boca e olhos. Então temos que cuidar, tá certo? Não é por isso que algum já pode dizer por aí que tirou o ósculo. É a pandemia que nos impede de atuarmos assim, porque temos que cuidar da nossa Irmandade e de nós também. Correto? Salvador, que é mais que tem? Já veio aqui. Todo irmão que for frequentar o culto deve se sujeitar à orientação de porteiros e de diácono e dos irmãos da administração que ali estão. Ninguém pode dizer: eu não trouxe a máscara, vou congregar. Não, sem máscara não é possível aqui. Tá certo, irmão?
E assim devemos todos compreender. Outra coisa que também, irmão, o culto. Servo de Deus que for atender o culto, não é um culto de 1h30, irmão. Aqui no Brás nós estamos fazendo culto com 50 minutos, 1 hora. Algum avançou um pouco mais, mas não é. É um culto rápido, canta 3 hinos, vai à oração, levantou da oração como foi agora, já estamos passando alguns avisos. Aí em seguida virá a palavra. Então, nós estamos aí com 20 para 7. Eu creio que 7h, 7h10, está acabando o culto. Não precisa mais que isso. Há irmãos que querem pregar tanto, quer santificar o povo numa pregação só. Irmão, dá um pouco de comida hoje, dá um pouco amanhã, e vai dando o alimento. Não precisa, com toda essa volúpia, fazer o povo engolir. Calma, uma pregação calma, bonita, arrumada, e o povo recebe com alegria. Tá bom? Tem mais alguma coisa? Então, eu creio que aqui está. Outra coisa que também foi decidido foi sobre as coletas. As coletas que Deus está preparando, ela permanece na mesma condição anterior, que é daquilo que Deus prepara, 50% para atender a obra da piedade e 50% destina para a administração, para a necessidade de construção, reforma e pagar as contas que tem. Correto? Isso já foi falado, mas estamos lembrando novamente que nada mudou, continua tudo igual. Então é o que Deus prepara. Deus seja louvado. Amém.